longo de desfalques abre também oportunidades para quem estava um tanto quanto sumido do elenco. Saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunizando a outros também que talvez se faziam merecedores antes. Mas que um período aí que pode ser longo, é a hora de ver como o elenco vai responder. Mas nós podemos ter boas surpresas, por que não? São jogadores capazes, talentosos, merecem estar no Flamengo, merecem jogar, agora chegou a hora da oportunidade deles. Por favor, torcedor, ajude também esses atletas e a equipe toda que está nesse momento. O Grêmio nesta quinta-feira e é um Flamengo já em busca de soluções porque os selecionáveis foram embora. O período tão temido pelo Flamengo no ano chegou. O combo amistosos Data FIFA e Copa América vão ser 5 desfalques garantidos até meados de julho. Isso se Chile e Uruguai alcançarem ao menos as semifinais do torneio de seleções. Pulgar, Varela, De La Cruz, Arrascaeta e Vinha. Apenas pelo brasileiro, 9 jogos no calendário. O desafio começa agora. Esse período longo de desfalques abre também oportunidades para quem estava um tanto quanto sumido do elenco. É uma avaliação também do técnico Tite. Uma semana de preparação importante, onde por vezes oportunidades elas são dadas e vão ter agora para atletas que não vinham sendo utilizados, e aquele sentimento que o técnico por vezes tem de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunizando a outros também que talvez se faziam merecedores antes, mas que seguramente vai precisar do auxílio, do carinho do torcedor. Aquele que veste o manto, aquele que está para dentro do campo, quando ele ouve um aplauso, quando ele ouve um incentivo, ele está muito mais condicionado, ele está muito mentalmente próximo de realizar coisas boas. Por favor, torcedor, ajude também esses atletas e a equipe toda que está nesse momento. Nomes como Wesley, Léo Ortiz, Vitor Hugo, Igor Jesus, Lohan, Carlinhos e Luiz Araújo devem aparecer ainda mais na equipe. Fora a histórica dupla Bruno Henrique e Gabigol, são convocações, suspensões e lesões como as de Alan e Ayrton Lucas para superar. Diante do Grêmio, na quinta, no Maracanã, Tite, por enquanto, está sem lateral esquerdo de ofício. Pode ter de improvisar. Substituir os convocados não vai ser fácil. No último jogo, goleada histórica sobre o Vasco com atuações grandes de De La Cruz e Arrascaeta. O buraco é enorme e o elenco vai ser colocado à prova. Líder, o Flamengo vai jogar para se manter nos trilhos e ficar na disputa até a volta dos desfalques. Olha só, André, a sequência que tem o Flamengo nesse período. Grêmio em casa, quinta-feira, o jogo. Aí Furacão fora, Bahia em casa, fora. Fluminense e Juventude. Cruzeiro em casa, Galo fora de casa. Uma maratona e sem alguns jogadores que são importantíssimos. É a hora de ver se esse elenco realmente se resolve, não importa a situação, André? Né? Vamos falar sério. Por um período aí que pode ser longo, é a hora de ver como o elenco vai responder. Mas, de certa maneira, é uma injustiça já começar a cobrar o grupo de jogadores do Flamengo, tirando aqueles que foram para as seleções, e principalmente a comissão técnica, para encontrar de novo um time que jogue de acordo com o potencial do Flamengo, que faça as atuações que a torcida espera ver do seu time, depois que, na última impressão, na última imagem, o jogo contra o Vasco, com os jogadores ainda, em campo, antes de se apresentarem às seleções sul-americanas, o Flamengo mostrou um nível, finalmente, compatível com o seu potencial técnico. Então agora vai começar uma fase que é muito difícil para o Tite e para as pessoas que trabalham com ele, porque ele vai ter que achar um outro time e esse time vai precisar continuar vencendo, porque as coisas não vão esperar os jogadores da Copa América voltarem para que o Flamengo possa se recompor de novo. Então, assim, o que mais vai ser testado agora
além da capacidade técnica dos jogadores que continuam ali trabalhando diariamente, é o potencial do time de se reencontrar com esses novos nomes e continuar jogando bem, não necessariamente, né, no patamar de atuação que foi a vitória por goleada sobre o Vasco, mas de acordo com o potencial do Flamengo. Eu queria te ouvir também sobre esse tema, André. Pensa o seguinte, o torcedor esperou muito por ver um Flamengo mais arrumado, mais confiante, mais organizado. Bateu naquele fundo do poço, o empate com o Amazonas, né? Aliás, vitória apertada com o Amazonas, a derrota para o Palestino, ali realmente um burburinho. E o Tite achou soluções, né? Com o que tinha de melhor, ele achou soluções. Então o Flamengo já há algumas semanas vem jogando muito bem. Mas este time que vem jogando bem não vai existir pelo próximo mês. Exato. Por quê? Você está falando possivelmente do que é todo o setor central do meio-campo do time fora. Então, quando você fala em Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz, né, considerando o Everton, Cebolinha, Jefferson atuando mais pelo lado, você vai ter que remontar esse setor. E, ok, teve esses últimos dias para trabalhar, para treinar, mas dentro de jogo você vai ter que ver ainda como isso vai funcionar. Tem ótimas peças ofensivas, né? Tem um jogador que consegue produzir gols hoje de qualquer jeito, que é o Pedro. Tem o Everton que desequilibra jogos e continua aí à disposição ainda com a capacidade de fazer isso. Tem. Mas o coração do time é o meio-campo. E esse era o setor que estava fazendo o Flamengo voltar a se comportar como um time capaz de controlar qualquer jogo. Então, eu acho que esse que é o principal desafio e talvez até que isso se acerte, fique um ponto ou outro aqui pelo caminho, mas eu acho que é um novo processo, pelo menos para esse mês, né? Ô André, é óbvio que alguns jogadores que vão ficar fora são jogadores que só não jogariam por lesão ou por uma administração ali de calendário muito pesado, são incontestáveis. Essa é a chance para alguns que têm minutagem mais baixa aparecerem. Você acha que é isso? A gente vai ver alguns rostos esquecidos dando as caras? Porque a comissão técnica vai ter que encontrar os papéis, né? Eu não sei o que o Tite pretende fazer, mas eu tenho certeza absoluta que ele não começou a pensar isso na semana passada, né? Porque, evidentemente, a comissão técnica se preparou para o momento, imaginando e tendo até informações que a gente não tem sobre as possibilidades de convocação dos seus jogadores. Não sei se a comissão técnica esperava, por exemplo, que nenhum jogador brasileiro fosse convocado pela seleção do Dorival Júnior para jogar a Copa América, né? De novo, aí talvez houvesse uma informação, né, um pouco mais privilegiada de que não iria ninguém, porque a comissão técnica da seleção estava pensando de um outro jeito. Então, eu estou dizendo com isso que o Tite e os seus auxiliares estão pensando nesse Flamengo durante a Copa América já há muito tempo. Não acho que vai haver mudança de jeito de jogar agora que uma determinada plataforma foi encontrada. Então, o Tite deve estar procurando e treinando e experimentando os jogadores que podem fazer esses papéis. Provavelmente não com a mesma qualidade daqueles que saíram, mas nós podemos ter boas surpresas, por que não? São jogadores capazes, talentosos, merecem estar no Flamengo, merecem jogar, agora chegou a hora da oportunidade deles. A gente ouviu ali o Tite naquele vídeo, carismático, o Tite influenciador, hein? Oportunizar, é um momento de oportunidades. Bertozzi, a gente sabe que a torcida do Flamengo, até pela qualidade do elenco, é bastante exigente, costuma ser ruidosa quando as coisas não se passam bem e não se passar bem, às vezes é uma vitória de 1-0 sem show. Isso às vezes é o não passar bem do lado da Gávea. Você acha que vai haver uma tolerância por compreensão do momento ou não? Tem que haver. Mas como você fala de Flamengo, ela tem que ser acompanhada por resultado. Então talvez você não veja o time brilhante como foi em alguns dos últimos jogos, especialmente na goleada sobre o Vasco, mas tem que ver um time que seja capaz de competir para arrancar os resultados, mesmo quando a atuação não for tão boa assim, porque a tabela do brasileiro não vai esperar, né, pelo final da Copa América, pela volta dos jogadores e infelizmente para o torcedor, o Uruguai, por exemplo, do Arrascaeta e do De La Cruz é uma seleção que, se der a lógica, bate semifinal no mínimo. Né? Então ela fica todo o período de Copa América nos Estados Unidos. Mas eu acho que aquela fase de bode que o Tite era vaiado antes dos jogos, ela claramente passou. Então, assim, os próximos jogos do Flamengo, você não vai ver esse cenário do Tite ter o seu nome vaiado na escalação. Eu acho que essa fase de trégua, pelo menos, e desse voto de confiança do torcedor para o trabalho já foi recuperado.